E agora, atenção, à segunda edição de hoje da Caderneta de Cromos com o Nuno Marco, uma oferta do Sudoeste TMN 2010. Um dos jogos clássicos mais fascinantes da boa velha Majora era sem dúvida o Paga e Cala. Hã? Paga e Cala. A melhor maneira de definir este jogo, parte integrante do imaginário de muita criança, pelos vistos vocês não. Vocês não, eu jogo Monopólio. Eu, em termos de jogos com dinheiro, é o Monopólio. Não, descreve. Que voz é essa? É a voz do arrogante. É a voz da pessoa arrogante que joga o Monopólio em vez do Paga e Cala. Ora bem, A voz do arrogante é a voz de um ator do início do século XX? É. É a voz da pessoa que joga o Monopólio e fala assim. A voz que há uns anos ouvi cantar gregoriano. Pois é. Pois é. É um bocado voz de canto gregoriano. Bom, ora bem, o Paga e Cala é como que uma espécie Mas era jogo de tabuleiro? Um jogo de tabuleiro, sim. Parece uma brincadeira de liceu. Paga e Cala! Era um jogo de tabuleiro, era uma espécie de versão castiça e realista do Monopólio. Ou seja, tal como o Monopólio, as operações do Paga e Cala envolviam dinheiro e havia notas e tudo. Só que no Monopólio vivemos num mundo de fantasia, onde podemos comprar zonas inteiras de Lisboa, montar hotéis e lixar os nossos amigos que por lá passem. Já o Paga e Cala, como o próprio nome indica, era um simulador basicamente da vida. A vida é entendida como uma coisa tramada em que há quase sempre dinheiro a voar-nos das algibeiras por razões muito mais pequeninas do que a luta pelo domínio de cidades inteiras. Não, o Paga e Cala representava a vidinha, naquela que me parece ter sido a primeira vez que a vidinha, com tudo o que de menos glamouroso ela tem, chegava à indústria dos jogos e brinquedos. O Paga e Cala falava de pagamento de impostos, de idas ao posto médico, de certificados de poupança, de avarias no carro e do ordenado a ficar cada vez mais magro à medida que o mês ia avançando. Bem interessante. O Paga e Cala tinha um lado de estratégia para que fôssemos poupadinhos e chegássemos ao fim de um mês sem dívidas e com saldo na conta, mas era também um jogo de sorte em que nunca se sabia o que nos ia sair na rifa. O tabuleiro representava um calendário, os peões iam-se movimentando pelos dias do mês num percurso acidentado onde podia acontecer qualquer coisa, desde ganhar dinheiro à grande até perdê-lo de uma assentada, mas havia nuances didáticas para os petizes. Estimulava-se a poupança, a resistência ao apelo sedutor da publicidade e havia uma quantidade incrível de cartas com desenhos hilariantes e algumas das piadas mais malucas que já se puseram num jogo de tabuleiro. Eu encontrei na internet as fotografias de algumas das cartas do Paga e Cala e foi nostálgico reencontrar aqueles bonecos e aquela estética. Eu nunca tive o Paga e Cala, joguei várias vezes em casa de amigos e era daqueles jogos que parecia que toda a gente tinha, exceto eu. E o mais incrível é que, apesar do jogo ser maravilhoso, era daqueles que eu não fazia questão de ter. Talvez porque pressentisse que já me bastava lidar com isso quando fosse crescido. Impostos, despesas. Não vamos começar já, por causa de um jogo, a entrar em stress com estes assuntos, não é? Uma das cartas de publicidade mostra o desenho de um barril e nela pode ler-se a piela elegante. Temos as melhores soluções para os grandes pifões. É para que didático. Não seja de meias medidas, beba pela medida grande. Cá está. Há também uma carta de um afinador de pianos chamado, e reparem bem na piada, Raul Solfado. Solfado. Está certo. E de uma oficina automóvel chamada Autoclismo. Cargas e descargas elétricas. Senhor! Muito bom. Outra carta de anúncio dizia: se não é com vinagre que se apanham as moscas, também não é com pasta de dentes que se caçam mosquitos. Use palmas das mãos e limpa as mãos à parede. Eles eram loucos. Eram loucos. E há as cartas dos consultórios médicos também, que a pessoa depois ia às consultas. Também tem finas pérolas. Numa delas vem a publicidade ao consultório do Dr. Lento com Pressas. Perceberam? Lento com Pressas. Mostra o doutor a agarrar por um paciente pelo pescoço ao ponto do paciente estar roxo e inclui a quadra: por ter falado demais, você está muito pior e já devia saber que o calado é o melhor. E havia a carta do Dr. RH negativo. O tom era mais ou menos o mesmo. Tinha o desenho de um médico a olhar escandalizado para uma paciente que está a cantar com um ar entusiasmadíssimo e tem a quadra: assim a gritar aumenta o seu mal e vai acordar todo o hospital. Enfim, o Paga e Cala parecia um jogo de tabuleiro feito pelos parodiantes de Lisboa.
e conseguia reunir o entusiasmo de pessoas de todas as idades. Os miúdos, porque deliravam com as centenas de ilustrações completamente lunáticas que ornamentavam o tabuleiro e as cartas, e os graúdos, porque se reviam na sátira da coisa. O paga e cala era mesmo o primo bandalho do Monopólio, e isso notava-se na linguagem. Na casa central do tabuleiro podia ler-se: o jogador que faça 6 pontos com o dado levanta a massa toda. O Monopólio não falava assim, não é? Não sei se ainda hoje se fabrica o paga e cala, mas creio que a Majora nunca chegou a fazer uma versão atualizada para euros deste jogo. O que é pena é que os tempos mudam, mas a verdade é que as palavras de ordem paga e cala ainda hoje fazem todo o sentido e continuarão a fazê-lo até ao fim dos tempos, porque é o que de facto nós passamos a vida a fazer: a pagar e a calar, a pagar e a calar. Por acaso uma pessoa pode pagar, mas barafusta. Não, hoje seria paga e não bufa. Paga e não bufa. Sim. Mas é a nova edição. Paga e cala parece o nome de uma revista à portuguesa. Paga e cala no Parque Mayer. Mas tudo isto parece uma revista à portuguesa. Por ter falado mais, você está muito pior e já devia saber que o calado é o melhor. A caderneta de cromos disponível em podcast no nosso site, numa oferta do Sudoeste TMN 2010. Bom dia, faltam 3 minutos só para chegarmos às 10 da manhã. Há mais cromos amanhã e há Nelly Furtado já a seguir com Say It Right. Eu estou ok, tu estás ok, ele está ok, nós estamos ok, vós estáis ok, eles estão ok. Quando falamos em seguro automóvel, a conjugação é simples. Tudo está ok quando acaba em OK Auto, agora com 25% de desconto. Ligue 217-200-500 e fica ok em ok.pt. Sujeito ao prémio mínimo aplicável na subscrição de seguros automóvel 27.1 a 30/4. Desconto sobre o prémio comercial. Esta informação não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. OK Seguros, marca da Via Direta, Companhia de Seguros SA, registada na ASF sob o número 1142.